Patroa maledite ou uma série de coincidências? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas como de costume pode me chamar de Fulana. Confesso que eu estava relutante em relação a contar este relato, mas preciso partilhar a minha história, pois adoraria ouvir ela sendo contada por você e saber a sua opinião e a dos inscritos também. Eita! Bom, certeza? Bom, já adianto que se houver nomes estarão trocados. Obrigada. Eu sou do interior de São Paulo, aqui pertinho de você. Eu tenho 20 anos atualmente, mas na época eu estava quase completando os meus 18 anos. Tudo começou no ano de 2019. Eu estava à procura de emprego e antes já havia trabalhado como babá. Minha irmã frequentava uma igreja e lá ela soube que um casal estava à procura de babá para os filhos. Ela passou o meu contato para a mãe da Maledite, para a mãe da Maledite. Ah, tá. Eu digo isso entre aspas, Maledite entre aspas, tá aqui. Então ela passou meu contato para a mãe da Maledite. Digo entre aspas, pois além de vir contar, eu venho atrás de respostas, pois apesar de tudo, eu não sei se essa mulher se encaixa nesse termo maledite, sabe? Mas enfim, aqui ela será a Maledite, tá? Numa terça-feira à tarde, recebi a mensagem da mãe dela, que me passou o contato da filha, a Maledite. Eu mandei mensagem e combinamos de eu ir fazer a entrevista. No dia seguinte, cheguei na casa, conversamos e combinamos certinho. A Maledite estava em casa, pois ela estava cuidando de seus... Ela estava em casa, pois estava cuidando de seu bebê de 4 meses, que aqui vou chamar de Bento. Ela precisaria voltar a trabalhar e seu marido também trabalhava fora. Ela tinha mais 2 filhas, que aqui chamarei de Rafa, de 14 anos, e Ariel, de 3 aninhos. Antes de continuar, preciso também explicar um pouco sobre a Maledite e o seu marido, para que depois entendam algumas situações. A Maledite sempre se mostrou uma pessoa maravilhosa. Me ajudou desde o início, tanto na parte financeira, sobre me adiantar o pagamento, tanto na parte financeira, sobre me adiantar o pagamento, quanto na parte de alimentação. Ela me dava cesta básica para levar para casa, algumas coisas que ela fazia de comer me dava para levar e tudo mais. O seu marido, pelo contrário, era e é uma pessoa bruta, completamente sem educação, mas nunca fingiu ser o que não era também. Sempre mostrou o seu pior lado grosseiro. Desde o primeiro dia eu sabia que mais para frente a gente ia ter problema. Bom, conheci os dois e os seus filhos e combinamos tudo. Comecei e até aí tudo bem. Eu sempre fui uma pessoa quieta, na minha, e ainda sou. Mas sempre conversamos, eu e Maledite. Ela contava sobre a sua vida e eu sobre a minha, principalmente a minha relação com a minha mãe. Guarde essa informação. Bom, eu a ajudava nas tarefas de casa, eu cuidava das 2 crianças e confesso que apesar do pequeno ser o Bento, o meu xodozinho sempre foi a Ariel, uma criança brincalhona e bem atentada, mas tem um charme e uma luz que é inexplicável. Eu nunca quis ter filho, sabe? Mas o meu sentimento por ela é tão verdadeiro e puro que eu gosto dela como se fosse a minha filha. Bom, eu ajudava a Maledite até quando ela não precisava. Eu ficava até depois do horário e não reclamava. Até que com o tempo eu comecei a me sentir desgastada. E apesar da minha alegria diária estar me esperando todos os dias, a Ariel, na casa da Maledite, eu comecei a me sentir numa rotina chata. E comecei a perceber algumas coisas. A Maledite mentia quando chegava depois do horário, mas era óbvio porque chegava com os cabelos e sobrancelhas feitas. Até aí tudo bem, a vida é dela, né? Não me interessava isso. Porém, as mentiras me irritavam. Eu esqueci de mencionar que ela era uma mulher religiosa. Ia na igreja e tudo mais. Disso eu não tenho o que falar, pois a religião é de cada um. O marido dela trabalhava fora e nos encontrávamos poucas vezes ali, até que ele parou de viajar.
Então eu ficava com as crianças e com ele em casa. Uma situação completamente desagradável para mim, pois, como já disse, ele era uma pessoa bruta. E eu o via no meu pai, sabe? Pois cresci nesse meio, convivendo com brigas e tudo mais. Bom, eu vou resumir, vou resumir um pouco mais, pois já tá bastante longo. Não, imagina. Bom, o marido dela dizia algumas coisas e fazia algumas coisas que me deixava desconfortável, pois eu odeio gente mal educada, né, com má educação. E que gosta de fazer graça quando tem alguém por perto, sabe? Ele fazia algumas brincadeiras e brigava com a Maledite em qualquer lugar. E eu entendia ela, pois na minha casa também era assim. Bom, o tempo foi passando e eu fiquei lá por 1 ano e 6 meses. Pouco antes de sair, eu tive uma pequena discussão com o marido dela. Um objeto havia sumido e ele estava procurando e não encontrava. No dia em que eu cheguei, ele me perguntou umas 3 vezes sobre esse objeto e eu disse que eu não sabia, pois as crianças poderiam ter pego e tudo mais. Ele, com a sua brutalidade, me disse que as crianças não iam brincar com esse objeto. Mas o que me deixou chateada foi que eu já havia dito 3 vezes que eu não sabia. Bom, conversamos quando a Maledite chegou e resolvemos. Fiquei bastante chateada, pois jamais haveria de roubar algo, muito menos aquele objeto que causou a briga, gente. Bom, no outro dia, cheguei normalmente e ele veio me perguntar se eu havia ficado brava sobre o assunto do objeto. E eu disse que não pela situação, e sim pela forma que foi dita. Ele saiu e pouco depois a Maledite ligou, dizendo que eles haviam encontrado o objeto numa gaveta, pois as crianças haviam pego mesmo para brincar. Ele foi até o emprego dela para falar que eu estava brava. Ela veio em casa e ele também. Ela começou a bater boca com ele, pois ele tinha que ser mais educado na forma de falar. Ela começou a brigar com ele para ele ser mais educado na forma de falar. Aí já viu, né? Ele enfesou. Ana, o homem, catou o tal objeto e quebrou, dizendo que o problema estava resolvido então. Nessa hora eu já estava tremendo de raiva, pois eu lembrava das brigas na minha família. Catei minha bolsa, pedi desculpas para Maledite e disse que eu não precisava passar por aquele tipo de situação. Fui embora e ela veio atrás de mim, me pediu desculpas e pediu para eu não abandoná-la, pois ela precisava muito de mim. E dizendo que já tinha conversado com ele, e ao fundo eu ouvia a Ariel chorando, achando que eu não fosse mais voltar, tadinha. Aquilo cortou meu coração. Bom, depois de um final de semana, voltei sem trocar uma palavra com ele. Digo que voltei só pela Ariel. Já não havia mais vontade alguma de permanecer ali. Depois de 1 mês, mais ou menos, decidi que eu iria sair. Conversei com ela e ela me pedia para não sair, pois as crianças estavam apegadas e tudo mais. Mas eu fiquei quase 3 dias decidindo se eu saía ou não. Ana do céu, essa mulher estava me deixando louca. Ela mandava mensagem chorando, pedindo. E aí? Será que agora ele vai ficar? Ele tá caindo aqui toda hora pra mim. Bom, vamos ver. Parece que agora vai querer se manter. Qualquer coisa, vocês me avisem de novo aí. Ah, tá, mas tá difícil esses dias, hein? Acho que eu vou começar a fazer gravado aqui, só pra ver se melhora essas coisas aqui. Bom, vamos ver. Parece que agora vai. Tá? Qualquer coisa, me avisem. Vou voltar aqui um pouco o relato, tá? Tá. Tudo ok? Tá passando? Tá, então eu vou voltar um pouco aqui no relato. E ela disse assim: bom, depois de um final de semana, eu voltei sem trocar uma palavra com o marido da Maledite. Digo que voltei só pela Ariel. Já não havia mais vontade de permanecer lá.
não havia mais nenhuma vontade de permanecer lá. Depois de um mês, mais ou menos, eu decidi que eu ia sair. Conversei com ela e ela me pedia para eu não sair. Pô, travou de novo? Travou de novo ou não? Pra mim não travou. Tá, vou continuar. Então, depois de um... Tá. Cadê? Deixa eu ver onde eu tava. Tá, ela decidiu sair depois de um mês. Conversei com ela e ela me pediu para eu não sair, pois as crianças estavam apegadas e tudo mais. Mas eu fiquei quase 3 dias decidindo se saía ou não. Ana do céu, essa mulher estava me deixando louca. Ela mandava mensagem chorando, pedindo para eu voltar, mandava áudio chorando, e depois, quando eu falava de conversar para tentar voltar, ela chorava e ria ao mesmo tempo no áudio. Ela pedia para eu jurar que se algo acontecesse com ela, eu ficaria e cuidaria dos filhos dela. Ela sempre me elogiou para minha mãe e para qualquer pessoa. Sempre dizia que a minha mãe tinha muita sorte em ter uma filha como eu. Isso tudo porque a Rafa, filha mais velha dela, não a ajuda em nada. E eu ajudava minha mãe em tudo. E ela sabia que a minha mãe era e é o meu ponto fraco. Ana, essa mulher, mandava mensagem para minha mãe pedindo para conversar comigo, para minha mãe me convencer a voltar a trabalhar para ela. Pois sabia que além de ser o meu... Pois sabia que a Ariel, além de ser o meu xodozinho, era da minha mãe também, pois eu sempre a levava para minha casa. Tudo que eu conversava com a Maledite, ela mandava para minha mãe, porque eu já nem respondia mais. Aquilo estava me fazendo mal, estava me desgastando. Ela postava coisas depressivas, coisas que nunca foi de fazer. Bom, o tempo passou, eu indiquei uma amiga e a vida seguiu. Depois de 2 meses, ela ainda mandava mensagens. E eu a bloqueei, pois toda vez que falava com ela, eu brigava com a minha mãe, pois a minha mãe defendia a Maledite. Eu não entendia o porquê, mas eu acabei desenvolvendo um ódio que eu jamais senti por ninguém. Eu ficava irritada o dia inteiro depois de falar com a Maledite. Bom, eu arrumei um emprego cuidando de uma senhora. Pagava bem e era curto o período, né? Eu sempre tive medo, pavor e fobia de baratas também. Uma semana depois de começar no emprego novo, começou a aparecer várias baratas, Ana. Não era uma ou duas, eram várias. Para todos os lados havia baratas. Eu não via a hora de ir embora e chegar em casa. Só que eu chegava em casa e havia moscas praticamente em todo canto que eu fosse, Ana. Numa loja, em casa, no trabalho da minha mãe, em qualquer lugar aparecia um inseto. Bom, eu não fiquei nem 2 dias naquele trabalho. Eu pedi demissão, pois eu não suportaria mais nem um dia com aqueles insetos. Então, na casa onde ela estava cuidando da senhora, começou a aparecer barata, mosca, essas coisas. Bom, 1 mês depois eu comecei a trabalhar como babá em uma outra casa. Desbloqueei a Maledite, pois achava que tudo era coisa da minha cabeça. Bom, trabalhei 3 meses e sempre que podia, a Maledite me mandava mensagem. Perguntava bastante sobre a minha vida, sobre o meu emprego e o mínimo que eu pudesse eu falava. Bom, eu tive que sair, pois a outra patroa não me pagou. Nem sequer me respondeu nada, sabe? E ainda deixou uma dívida de R$ 300 em joias que havia comprado da minha irmã. Minha mãe, que não parou de falar com a Maledite, contou sobre essa situação. Depois de um tempo, ela voltou a mandar mensagem pedindo para eu voltar, pois ela ia pagar certinho. Eu disse para ela não pedir mais, pois eu não voltaria atrás na minha decisão.
e bloqueei ela novamente, pois ela não parava. Eu apaguei o número e hoje em dia ela só me segue em outra rede social. Bom, eu não conversei mais com ela somente quando íamos buscar a Ariel para ir em casa. Agora é que começa a parte que eu não sei como julgar. Antes da última vez que levamos a Ariel em casa, começaram a aparecer alguns caroços pelo meu corpo, nos braços, barriga, rosto, virilha, perto dos seios e no pescoço. Achei estranho, mas nada de tão anormal. Esperei uma semana até que começou a aparecer mais, e eles coçavam muito. Fui até o hospital e a médica me disse que era sarna. Tomei os remédios e passei a pomada recomendada. Nada adiantou, sempre aparecia e coçava mais. Até que um dia a minha mãe disse à minha avó, por parte de pai, que ela estava achando aquilo muito estranho. Minha mãe, como uma pessoa que já teve experiência com alguns trabalhos feitos para ela, disse à minha avó que arrumasse uma espada de São Jorge, pois eu faria um banho para tomar durante 7 dias. Pois bem, minha avó conseguiu a tal folha, me entregou e junto me deu um óleo ungido para passar depois do banho e tomar durante o mesmo período. E assim eu fiz. Fervia a folha na água e depois do banho jogava do pescoço para baixo. No primeiro dia em que eu fiz isso, já estava trabalhando novamente, cuidando de uma senhora à noite. E isso aconteceu faz uns 3 meses. Bom, fiz o banho e aqui à noite eu bebi o óleo ungido? Bebeu? Bebi o óleo ungido e passei pelo corpo em forma de cruz. Mas não é só lembrança, acho que não é para beber o óleo. Cuidado, tá? O óleo ungido eu não sei se pode ingerir, porque ele tem ali, pode dar algum chabu, mas cuidado, tá? Bom, passei pelo corpo em forma de cruz. Ana, no momento em que eu bebi, me deu uma tontura, mas eu fiquei firme. Passei o óleo em sinal de cruz pelo corpo enquanto fazia uma reza que a minha avó me ensinou, pedindo a Deus que me libertasse de qualquer coisa que aquilo fosse. Meia hora depois, eu e a senhora já íamos deitar. Que senhora? Já íamos deitar quando eu fui até a cozinha beber água e me deparei com uma barata. Eu sei que não tem nada de sobrenatural nisso, mas acontece que a minha mãe trabalhava nesse lugar. Que ela estava cuidando, né, da senhora. Minha mãe trabalhava nesse lugar antes de mim e nunca apareceu baratas por lá. Bom, tentei ignorar e fui deitar eu não entendi aqui. Bom, tentei ignorar e fui deitar. Fui deitar pé da vida, mas fui. Ao pegar no sono, tive o seguinte sonho. Sonhei que eu levava uma senhora em uma cadeira de rodas pelo corredor da casa onde eu trabalho. Essa senhora estava nua e era bem magra. No corredor havia 3 portas que davam para os quartos e uma onde era o banheiro. Eu saía com ela de um quarto e a levava em direção ao outro no fim do corredor, mas na metade do caminho ela se conduzia sozinha, rapidamente para o banheiro, e a porta fechava. Em seguida, tive quase o mesmo sonho, e eu a levava novamente para o quarto, só que dessa vez eu a segurava pelo braço e a conduzia, e novamente ela entrava rapidamente para o banheiro e a porta fechava. Da última vez, um sonho de novo com a mesma coisa, eu a levava e ela olhava fixamente nos meus olhos enquanto eu perguntava se ela iria para o banheiro. E ela seguia para o quarto. Quando de repente ela entrou novamente no banheiro. E quando a porta se fechou, eu acordei assustada. Mesmo com medo, eu dormi novamente depois dos 3 pesadelos seguidos. Comecei a sonhar novamente e no sonho eu estava trabalhando para a Maledite e estava cuidando do Bento e da Ariel. E no sonho ela morava na casa onde eu trabalho atualmente, acho. No sonho eu estava arrumando algumas coisas e surgia uma barata voando atrás de mim. Só que esse sonho acabou, pois o despertador tocou e eu acordei.
Eu fiquei com aqueles pesadelos na cabeça, mas o sonho com a Maledite eu não liguei, pois poderia ser impressão por saber que realmente tinha uma barata pela casa, né? Ana, em menos de 7 dias, aqueles caroços começaram a sumir. O que não me deixou muito surpresa, pois a minha mãe e a minha avó entendem dessas coisas, sabe? Até comentei com a minha mãe dos pesadelos e que achava que tinham feito algum trabalho para mim. Minha mãe, de início, concordou, pois qualquer um que me conhece sabe do meu medo por insetos. Mas depois a minha mãe até pensou que... Não, peraí, eu que tô pulando aqui. Até pensou que pudesse ser um trabalho, mas achava que foi feito para minha irmã, ou não? Sei lá, ela achou que pudesse ser um trabalho que foi feito para minha irmã e que acabou pegando em mim através das roupas que nós usamos juntas, pois conhecemos alguém próximo, não muito confiável e que tem atritos com a minha irmã. Bom, hoje em dia tenho as marcas daquilo que eu não sei o que era e se era para mim. Ficaram algumas manchas na pele parecidas com vitiligo até. Hoje em dia não tenho contato mais com a Ariel por causa de sua mãe. Ainda que ela não tenha me feito nada, eu não me sinto bem na sua companhia, como eu me sentia antes. Eu prefiro evitar contato, pois toda oportunidade em que ela tem de falar com a minha mãe, ela pergunta de mim. O pior mal que ela me fez foi ter me atormentado durante o período em que decidi sair, pois isso acabou me afastando da pequena Ariel também. Eu dei esse nome pois era o nome que ela amava e dizia que esse era o nome dela. Bom, Ana, me desculpe se o relato ficou longo e se tiver alguns erros, peço que perdoe. Espero saber sua opinião. Um beijo para você, para o Matheus, para as crianças e todo o canal. Ah, nossa. Agradeço. Ok, um beijo para você, muito obrigada. Então é muito vago, não tenho como dizer, ela foi maledite, ela não foi. Eu não sei dizer se ela foi uma pessoa que realmente queria muito os seus serviços, porque já confiava em você, né? E ela não queria perder, acabou sendo chata, né? Porque não queria entender um não, eu não quero mais trabalhar, eu não quero, e a pessoa continua insistindo, acaba ficando aquela coisa chata quando a pessoa insiste demais, você tá falando que não, tá? Não quer. Se ela só foi, tipo, chata, insistente, porque ela precisava. Se ela fez algum trabalho para você não dar certo em nenhum outro tipo de trabalho, para querer voltar para trabalhar para ela. É difícil dizer, né? Não sei. Tudo é possível, né? Maledito aqui também parece que era o marido dela, né? O cara era, não sei. Aliás, você passou a deixar de trabalhar lá por causa dele, não foi? Se eu entendi direito.